Ora, então, bom dia a todos. Bem-vindos a este webinar dedicado à saúde mental no trabalho. O meu nome é Gonçalo Delicado, sou sócio contratado da Abreu Advogados e tenho um enorme gosto de estar hoje a moderar esta manhã este debate, que é um tema que nos parece muito relevante e atual. Para debater comigo, de uma perspectiva mais técnica, vou ter a doutora Ivone Patrão, que é psicóloga, docente e investigadora no ISPA e que tem acompanhado de perto investigações sobre este tema. Vou ter também o doutor Alexandre Abreu, que é founder e CEO da Betri e que acompanhou um estudo intitulado A Saúde Mental Laboral nas Organizações, que foi realizado pela Flex Saúde e pela Stunning Capacity, em colaboração com o Michael Page. Por fim, vou ter também o Dr. Luís Antunes, que é People Experience Director na PHC Software, empresa que tem sido reconhecida pela sua preocupação com o bem-estar dos seus trabalhadores e que sempre estado muito dinâmica na promoção do debate em torno da felicidade no local de trabalho. Esta sessão está pensada para dar 1h30. Nós, nas inscrições, pedimos que as pessoas nos colocassem algumas questões, tentámos aqui recolher e vamos tentar abordá-las todas nesta nossa conversa. Este evento está inserido aqui no âmbito do nosso compromisso na Abreu, no compromisso de sustentabilidade, que é um compromisso que integra a nossa identidade e que expressamos com orgulho o nosso código de conduta e ética profissional. Desde a sua criação, a Abreu Advogados sempre apostou em ser mais do que uma mera sociedade de advogados. Por isso defendemos que o crescimento de qualquer organização assenta na realização da pessoa, a qual depende do equilíbrio de fatores familiares, sociais, ambientais e profissionais, sendo o nosso objetivo que para as nossas pessoas esses fatores se combinem num equilíbrio perfeito. No âmbito deste compromisso de sustentabilidade, nós todos os anos temos um tema, e este ano o tema que nós escolhemos foi exatamente a saúde mental. E com esta decisão de escolher este tema, tentámos promover um debate público sobre o mesmo e contribuir para uma sociedade mais inclusiva, reduzindo ainda o estigma que está muitas vezes associado aos problemas da saúde mental. Ao longo do ano e no âmbito destas iniciativas sobre a saúde mental, nós participámos em várias iniciativas e destacamos dessas a publicação de um guia prático de literacia jurídica dedicada a este tema, ao tema da gestão do património, o regime do maior acompanhado, e é este que está disponível no nosso site para quem quiser consultar. Estivemos também presentes e apoiámos o Fórum de Saúde Mental nas Autarquias, que foi um evento realizado pela Associação Alertamento. Patrocinámos ainda o Quinto Festival Mental, temos apoiado a Associação Capiti e no âmbito interno de um projeto cultural que nós temos, vamos inaugurar uma exposição com obras de arte da autoria do utentes da Casa de Saúde do Telhal e para o qual convidamos já desde todos a virem ver. Internamente também promovemos junto dos nossos colaboradores algumas iniciativas relacionadas exatamente com o tema da saúde mental. A primeira iniciativa que nós realizámos foram várias conversas com várias pessoas que abordaram temas como a dependência online e os sinais de alerta do burnout. Estamos a realizar um rastreio geral de saúde mental que avaliará indicadores de riscos psicossociais, de burnout e de inteligência emocional, mas também indicadores positivos de resiliência que devem ser potenciados. Ou seja, quando terminamos este rastreio e os resultados deste estudo, bem-estar organizacional, devidamente fundamentado e adequado à realidade aqui da Abreu Advogados. Criámos também duas áreas específicas dedicadas ao bem-estar, que são o Wellbeing Center e o Happiness Hub. O Wellbeing Center tem como missão cuidar da saúde física, emocional e psicológica dos nossos colaboradores, onde incluímos a disponibilização de sessões de coaching, mas também temos uma parceria com o ISPA para ajudarmos os nossos colaboradores com acompanhamento psicoterapêutico. Sobre o Happiness Hub, é uma área pioneira na advocacia em Portugal, ou seja, a Abreu Advogados é pioneira nesta área interna e ela atua diretamente na promoção e acompanhamento ativo do bem-estar de todos os colaboradores, através da monitorização e ações de suporte à cultura e clima organizacionais, assente em questões como o bem-estar, a felicidade e o equilíbrio. Indo agora aqui de forma muito concreta ao tema que nos traz, a saúde mental não sendo um tema novo, a investigação que se tem feito ao longo dos tempos tem permitido alargar os horizontes e compreender o impacto que esta saúde mental tem no contexto laboral. A verdade é que o problema da saúde mental relacionado com o trabalho sempre existiu, mas no nosso entendimento ganhou uma maior preponderância nestes tempos de pandemia. Muito se tem falado sobre o tema, muitas notícias, muitos testemunhos têm passado na comunicação social, quer na altura da pandemia, muitas reportagens foram feitas, recentemente algumas entrevistas de algumas figuras públicas que abordaram o tema, portanto,
entendemos que o tema está de facto na ordem do dia, é importante e ainda bem que o está, porque nos permite falar com ele com maior clareza. E então, neste período de pandemia, a sensação que nós tivemos é que a saúde mental, ou os problemas de saúde mental agravaram-se. A gestão entre a vida pessoal e a vida profissional, nos tempos de pandemia em que ficámos em casa, acho que se agravou de forma substancial. O tema do teletrabalho com a assistência aos filhos deu, no nosso entendimento, origem a vários problemas de saúde mental dos trabalhadores. A sensação com que as pessoas ficaram de falha, para nós foi o grande problema que aqui detectámos, é uma sensação de falha por parte dos trabalhadores, sobretudo aqueles que têm filhos. Achavam que estavam a falhar enquanto profissionais, achavam que estavam a falhar enquanto pais. Não conseguiam acudir às duas situações de forma plena. Quantas eu lembro-me bem em várias reuniões de Zoom que foram interrompidas por pais que tinham que ir ligar uma aula aos filhos, ou pais que estavam em casa e que os filhos gritavam a dizer: pai, estou sem internet, no meio de uma aula, e o pai estava no meio de uma reunião. Isto foram problemas concretos que as pessoas viveram e que eu acho que agravou e adensou alguns problemas de saúde mental. Mas não só com os profissionais que tinham filhos, também há aqueles que não têm filhos e que durante o período de pandemia tiveram em teletrabalho e sentiram situações de profundo isolamento. Estiveram muito tempo isoladas, foram muitos meses, quase um ano e tal, e portanto houve situações em que as pessoas estavam profundamente isoladas e que o único contacto que tinham com o mundo eram nas reuniões de trabalho que tinham através de Zoom. Eu acho que isto também adensou estes problemas da saúde mental. Porque, no fundo, o que aconteceu foi, neste ano e meio, a sociedade mudou. Houve problemas que já existiam, que continuaram, e houve problemas novos que têm que ser falados e têm que ser tratados, debatidos e ajudar as pessoas a ultrapassá-lo. E, bom, no fundo é sobre estes desafios que vamos aqui falar. Eu começava aqui pela doutora Ivone, que tem feito alguma investigação sobre o tema, e perguntar-lhe que contributos é que acha que tem dado a investigação sobre a importância da saúde mental no contexto profissional. Obrigada, bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas de painel. Vamos ter aqui um bom debate sobre saúde mental e desde logo começarmos com o que a investigação nos diz, e diz-nos 3 ou 4 coisas muito, muito importantes, reforçando também aquilo que o Dr. Gonçalo acabou de dizer, que para além daquilo que nós já sabíamos, o contexto pandémico veio agravar muito todas as condições e todos os dados que nós tínhamos foram agravados em contexto de pandemia. Nós no ISPA podemos também realizar investigação em altura de contexto pandémico e também podemos comprovar isso, o que outros estudos também ao longo do mundo também comprovaram. E a investigação é muito unânime, nós não temos aqui muita discussão à volta deste tema, em dizer-nos que, de facto, há um aumento progressivo nos últimos anos relativamente aos problemas de saúde mental, sobretudo as perturbações do humor, ansiosas e depressivas. Há ainda uma discriminação da sociedade em relação a quem tem um problema de saúde mental, seja num determinado período de tempo, seja algum problema de saúde mental arrastado no tempo. Há também, decorrente desta discriminação, um atraso no pedido de ajuda, e para nós, e falando do ponto de vista mais clínico, receber uma situação que está no seu início é de facto muito mais fácil de trabalhar do que receber uma situação que já está aguda e que já tem muitos fatores de risco à sua volta agudizados, e todo o trabalho psicoterapêutico é completamente diferente e muito mais estendido no tempo. E isso tem repercussões para a própria pessoa, para o seu contexto familiar e também para o seu contexto profissional. Depois, a mim parece-me também que há ainda um olhar muito reticente, e a investigação aponta que devemos apostar na promoção da saúde mental, mas ainda há um olhar muito reticente, quase como que há uma mudança científica que nos diz que devemos apostar na promoção da saúde mental, mas ainda não há uma mudança da sociedade a pensar com este pensamento, com esta mentalidade que a aposta na promoção da saúde de facto é aquela que devemos fazer, e claramente que devemos apostar desde logo na infância. Eu com uma colega, a Filipa Pimenta, desenvolvemos um projeto que é o projeto OGA, e que tem várias vertentes, e uma das vertentes é exatamente apostar na promoção da saúde mental desde logo na infância. E desenvolvemos histórias infantis
que na base de cada história infantil está no fundo, um construto psicológico que deve ser trabalhado de forma positiva para que depois, a lá longo, não tenhamos um problema de saúde mental naquela criança que estamos a trabalhar. Posso aqui exemplificar. Temos uma história que trabalha a autoestima, outra história que trabalha a autoeficácia, outra que trabalha as questões da imagem corporal, que sabemos que são áreas que, se estão afetadas, depois mais à frente, na idade adulta, podem comprometer, no fundo, o desempenho pessoal, não é? Social e também laboral de cada um. Portanto, desde logo, este olhar na promoção da saúde, que a investigação já tem vindo a dizer que tem frutos, não tem frutos no dia a seguir, mas tem frutos ao longo do tempo, é muito importante para que haja uma verdadeira promoção da saúde. E há um outro aspecto que me parece também importante, que nesta avaliação, depois quando já estamos a falar do mercado de trabalho, nesta avaliação dos riscos psicossociais, já percebemos que, se apostarmos na sua avaliação, há uma relação win-win, não é? Portanto, ganham as pessoas e ganham as empresas, não é? Cada um com os seus objetivos e também com objetivos comuns. Portanto, claramente que a saúde mental deve ser aqui um pilar para este win-win. E não podemos ver a saúde mental como uma coisa à parte. Nós somos um todo, somos saúde mental, saúde física, saúde social, e temos ainda muito esta mentalidade de separar e de discriminar esta área. Eu aqui recordo-me da declaração da Alma-Ata na OMS e depois, anos a seguir, a Carta de Ottawa, que dizia exatamente isto: a promoção da saúde para todos no ano 2000. O ano 2000 já passou, a Carta de Ottawa é de 1986 e que dizia que o importante é capacitarmos os indivíduos e as comunidades para olharem para a sua saúde e darmos o poder, a responsabilidade também de tomarem conta da sua saúde. Portanto, quando estamos a falar da promoção da saúde mental, também não devemos ter esta perspectiva assim muito teórica, que temos que fazer nós alguma coisa pelos outros. Acho que somos todos em comunidade que temos que, cada um, participar na sua promoção da sua saúde mental e estar atento a isso. Aproveito aqui esta questão que falou deste atraso de 20 anos. Eu acho que hoje em dia claramente o tema da saúde mental está na ordem do dia. Vários sinais têm sido dados. Eu acho que vários acontecimentos na sociedade têm levado com que o tema da saúde mental esteja na ordem do dia. Esta questão da pandemia, eu acho que realçou muito estes temas. O que lhe pergunto é: o que é que acha que levou este atraso de 20 anos em que se colocar o tema na ordem do dia? Dessa carta que fala de até 2000 haver esse cuidado, e estamos em 2021. Ou seja, o que é que acha que levou este atraso e porque é que foi preciso alertas específicos que esta questão da pandemia nos trouxe para vermos temas que já não eram só da pandemia, e lembramos de casos públicos de pessoas que entraram em situações de burnout, e mesmo aí o tema falou-se, mas falou-se pouco. Ou seja, a pergunta que lhe faço é: porquê esta decalagem de 20 anos? O que é que acha que contribuiu para isso? Nós temos também diferenças culturais, mesmo na Europa nós temos diferenças culturais, não é? Há países que apostam muito mais na promoção da saúde. Se compararmos Portugal com a Inglaterra, apostam muito mais. O Serviço Nacional de Saúde, o NHS inglês, tem uma aposta muito mais clara na promoção da saúde e nos cuidados de saúde primários, não é? E no chegar primeiro à comunidade e num trabalho muito mais direto com as pessoas e de promoção da saúde. E claramente que os nossos cuidados de saúde primários foram criados muito mais tarde. Portanto, há aqui também uma resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde e de todas as instituições ao nível da saúde privadas, que foi muito mais tardio se quisermos comparar com outros países. E também esta questão cultural, não é? A representação social da saúde mental é quase como a representação do cancro, não é? É muito, muito negativa, e é preciso irmos desmistificando. E assim como no cancro também as figuras públicas começaram a aparecer e começámos a valorizar a sobrevivência, na saúde mental também temos que começar a valorizar que há a cura, o controle, há estratégias, há recursos, há ferramentas para lidar com. E em vez de evitarmos e escondermos e nos refugiarmos
daquilo que estamos a sentir. Portanto, há aqui necessidade de haver uma literacia emocional, não é? Não tem mal falarmos das emoções, validá-las e encontrar recursos e ferramentas para lidar com elas. Portanto, carece aqui de falarmos mais disto e de apostarmos mais na literacia emocional, no fundo, no seio da nossa cultura, no nosso país, em vez de usarmos os psicofármacos, porque o que os relatórios nos dizem é que houve um aumento de consumo de psicofármacos e de estratégias que são negativas para lidar com as emoções. Bom, eu acho que exatamente nessa lógica de ser necessário falar sobre o tema, estudar o tema e perceber, passo aqui para o Alexandre, que acompanhou aqui um estudo que se intitula A Saúde Mental nas Organizações. Eu acho que exatamente para contribuir para este debate e para esta necessidade de estudar e perceber as coisas para as poder combater. Alexandre, aquilo que eu lhe peço em primeiro lugar é que nos explique de forma resumida quais é que foram as conclusões que retiraram desse estudo, sobretudo sobre a forma como as organizações podem otimizar a saúde mental em contexto laboral. Bem, antes de mais, bom dia a todos e muito obrigado à Abreu Advogados, na pessoa do Dr. Gonçalo, do Dr. Lourenço e da Dra. Isabel Níger pelo convite e saudações aos meus colegas de painel. Dizer que, em primeiro lugar, este é um estudo que foi realizado em contexto pré-pandemia e, portanto, a preocupação que nós vemos e sentimos de acompanhar este tema não resulta de um contexto específico da pandemia e resulta, no fundo, daquilo que nós acreditamos e sentimos dos nossos clientes e das organizações com quem trabalhamos, que efetivamente isto é um tema da ordem de dia. É evidente que as conclusões que sinteticamente vou passar mantêm-se e diria que até se tornam mais atuais e evidentes e exacerbadas precisamente por este contexto de pandemia. Eu diria que há essencialmente 4 grandes mensagens que resultam deste estudo que foi elaborado, que é um estudo que, no fundo, auscultou diretores de recursos humanos, colaboradores, CEOs de empresas sobre quais é que são as percepções que têm relativamente ao estado atual e aos objetivos que as organizações têm e às soluções que as organizações têm para dar resposta a um tema tão particular e tão complexo como é o tema da saúde mental em contexto laboral. Eu diria que, em primeiro lugar, há uma mensagem muito clara e é transversal nas respostas e no estudo, que as empresas reconhecem uma crescente importância e responsabilidade própria naquilo que é a otimização da saúde mental em contexto laboral, quer desde logo ao nível da organização em si, mas também ao nível das equipas e ao nível do indivíduo. Portanto, há um reconhecimento que esta responsabilidade é uma responsabilidade partilhada com o colaborador ou com as equipas e, portanto, não é um tema só do colaborador ou só da empresa, apesar de estarmos a falar do contexto da empresa. E há também uma afirmação de que esta responsabilidade não se esgota naquilo que é uma mera avaliação de riscos psicossociais ou de stress, mas sim de que temos que olhar para, as organizações devem olhar para todo este tema ao longo do ciclo de valor, ao ciclo de vida daquilo que é a avaliação, a recomendação, o patrocínio ou a execução de terapêuticas e a monitorização de impactos. Portanto, esta é uma primeira grande mensagem que resulta de bastante unanimidade relativamente ao tema. Depois, ao perguntar-nos o que é que acham que impacta mais negativamente na saúde mental em contexto laboral, e aqui os resultados prendem-se muito com carga de trabalho, horários de trabalho, portanto, não só o volume, mas também os horários de trabalho. Adicionalmente, as relações interpessoais, e todos nós sabemos como, pela nossa prática e vivência de empresas, quando é fácil passar de uma mera discussão de pontos de vista para um conflito, em que eu tenho que ganhar e o outro tem que perder, ou os dois voltam costas e portanto, geram fatores de stress adicional. E depois, aí é já mais uma conclusão muito particular das próprias funções e responsabilidades de cada um ao longo da vida numa organização que induzem mais ou menos stress. Portanto, uma coisa é ser managing partner e acionista de uma organização,
ser só só entre aspas um diretor, ou ser um executante, digamos assim, e sem ter capacidade ou responsabilidades. É evidente, cada caso é um caso, mas claramente este foi um tema também levantado, que há as funções e as responsabilidades de cada um, pode gerar stress inerente. Depois, dizer que há um terceiro nível, que é, parece haver aqui algum desalinhamento ou concorrência, que é natural, entre aquilo que é a motivação última de uma organização, que é, quer queiramos, quer não, a produtividade, o lucro, os números. E paralelamente também expressa sobre, é importante para as organizações aumentarem o nível de engagement e o nível de satisfação e a experiência que o colaborador tem no desempenho das suas funções. Ora, isto é uma equação algo complexa de gerar, porque a saúde e o bem-estar do colaborador, da equipa ou da organização como um todo, não é muitas vezes fácil de compaginar e, portanto, talvez por ser uma equação difícil, e esta é a outra mensagem que resulta muito claramente do estudo, uma autoavaliação dos próprios participantes, de que estas iniciativas, os programas que as empresas desenvolvem para otimizar a saúde e bem-estar têm reconhecimento de terem um impacto ainda muito aquém das expectativas, ilimitado. E, portanto, aquilo que nós conseguimos percepcionar através do estudo é que na base disto está a inexistência de uma resposta que é integrada, ou que seja integrada e coerente, e que olhe para o indivíduo como um todo e que o consegue acompanhar ao longo de todas as fases ou ciclos, digamos assim, da sua saúde, seja de um diagnóstico, de uma anamnese inicial, da identificação de soluções concretas e de aplicação de terapêuticas ou de iniciativas concretas ao indivíduo, e da sua monitorização de impactos. Como é que eu consigo passar também deste nível do indivíduo para o nível da organização? E, portanto, há paralelamente, ou digamos assim, como uma justificação do menor impacto, a incapacidade que as organizações têm, de uma forma geral, de medir, de quantificar resultados e impactos. Ora, eu não consigo fazer a gestão da minha organização, seja do meu P&L, ou seja, do bem-estar de um colaborador, se eu não conseguir e tiver ferramentas e métricas para fazer a medição de impactos. Eu acho que aqui também reside uma das dificuldades, em que a tecnologia vai ter, e certamente já começa a ter, um papel muito, muito importante e fundamental, como uma ferramenta que pode ajudar os gestores, as equipas e o indivíduo a perceber melhor qual é que é o ponto de situação em que está. Eu diria, portanto, estas são as principais, de uma forma muito sintética, as principais conclusões que resultam deste estudo que fizemos, reforço em contexto de pandemia, mas que se mantém muito atual e que a pandemia só veio sublinhar os pontos. Ô Luís, agora passando para si e ouvindo aqui estas conclusões que o Alexandre fez e sobretudo sobre as questões relacionadas com as organizações e ainda alguma falta de estudo por parte das organizações, acho que o tema aqui é que as organizações cada vez estão mais preocupadas com este tema da saúde mental. No seu caso concreto da PHC, aquilo que pergunto é qual é que é para vocês internamente a importância da saúde mental dos vossos colaboradores para a própria organização. Muito bem, bom dia a todos. Começo por também agradecer o convite da Abreu Advogados e sobretudo trazerem um tema destes com esta importância para a ordem do dia. E também cumprimentar aqui os meus colegas de painel, que tenho muito, muito gosto em estar aqui. Bem, falando aqui da importância da saúde mental na PHC, este é um tema que nós já há alguns anos que temos tido a preocupação. Ele não começou apenas na altura da pandemia. É verdade que começámos por abordá-lo um pouco numa ótica também holística, e estávamos agora a falar disso a propósito do estudo, em que começámos ali com um projeto relacionado com a atitude para a felicidade, que nós começámos a trabalhar
no âmbito de um processo de transformação cultural. Em 2014 começámos um processo de transformação cultural da empresa, mais no sentido de fazer emergir aquilo que era o conjunto de valores com os quais queríamos seguir, identificar, uns mais presentes, outros mais no campo da desejabilidade, e foi nessa altura que começámos a olhar muito para estes temas, e depois surge o primeiro projeto ligado à Atitude para a Felicidade, muito posicionado que a empresa tem uma responsabilidade de proporcionar o melhor ambiente e o melhor espaço possível para que as pessoas possam estar no seu máximo de desempenho e com as ferramentas necessárias, seja do ponto de vista psicológico, físico, social, ambiental, para que possam dar o seu melhor. Esta preocupação que tivemos foi claro que foi em crescendo e fomos apercebendo também de outras ações e iniciativas que depois viemos a empreender mais tarde. Claro que a pandemia acabou por fazer surgir aqui uma preocupação ainda maior. E isso, efetivamente, o ano passado organizámos o nosso primeiro questionário de riscos psicossociais, já ali no início da pandemia, portanto já estava planeado, foi final de março, início de abril, portanto já tínhamos planeado e era algo que queríamos fazer, ainda se tornou mais premente. E isso permitiu-nos identificar ali um conjunto de... Uma questão, desculpe lá, esse questionário que fizeram, só para aqui perceber, fiquei aqui com alguma curiosidade, não desvirtuou, ou seja, vocês tinham um questionário preparado para uma determinada realidade e ele é feito numa realidade totalmente diferente. Isso não vos desvirtuou, de certa forma, os resultados desse questionário? Bem, o questionário e as perguntas, que nós utilizamos o COPSOC em termos de questionário, e a verdade é que talvez os resultados que tivemos, mais do que o próprio questionário, os resultados que tivemos acabaram por ser, em alguns casos, até bastante positivos, pelas estratégias que fizemos durante o confinamento, de acompanhar os colaboradores e segui-los de uma forma até mais próxima, e por outro lado, em alguns casos, efetivamente, houve a evidência de situações que tivemos que intervir. Houve situações que surgiram e foi muitas vezes, e lembro-me de um caso em particular, que foi graças ao questionário que ele foi evidente, porque aquela pessoa estava de tal forma isolada naquele sofrimento mental em que estava, na ansiedade que todo o processo pandémico lhe estava a fazer surgir, e que efetivamente tivemos que fazer uma atuação, porque nem perante a própria liderança, o próprio líder, aquela pessoa estava a mostrar a situação em que estava. Também é verdade que estávamos todos em casa, desde 16 de março que estávamos em confinamento geral, e efetivamente acabou por não, e claro que via Teams as coisas são mais difíceis de perceber, e quando um colaborador tem um grau de introversão e de não proximidade com o seu líder tão grande, acabou por se esconder, também porque era uma pessoa muito júnior, se esconder atrás de todo aquele processo. Quando surge o questionário, quando responde ao questionário, deixa evidenciar todo aquele processo ansioso que levava a não dormir bem e estava quase num estado de burnout mesmo. E isso foi interessante. Agora, o questionário, efetivamente, fez surgir e fez vir ao de cima este tipo de situações. Ainda assim, esta preocupação que nós tivemos fez-nos depois lançar um conjunto de projetos e de iniciativas que pretenderam exatamente fazer esse maior acompanhamento dos colaboradores e até em situações mais complexas encaminhar. Nós fizemos um protocolo com um gabinete de psicologia e organizámos um conjunto de talks e de palestras internos que exatamente para colocar este tema na ordem do dia. Ele tornou-se o ano passado mais premente exatamente por causa disso. Também o facto do questionário colocar, trazer ao de cima essas preocupações, mas também um certo grau de iliteracia, se assim posso dizer, que acabávamos por ter internamente, porque de facto não era um tema que tínhamos trazido tão à ordem do dia, embora o tema da felicidade fosse trazido e dinamizámos várias sessões, e inclusivamente desde 2017 que nós temos algumas atividades aqui na empresa, como por exemplo o Mindfulness, semanalmente, em que nos preocupamos aqui muito com esta questão do foco, do aqui e do agora, do não viver nem no passado nem no futuro, e isso já era uma preocupação que tínhamos na empresa, e posso dizer que isso tem sido os projetos que temos desenvolvido. Depois já falarei um bocadinho mais em detalhe de alguns deles e a forma como é que
como é que os construímos. No entanto, isso tem sido a nossa maior atuação, é sobretudo pela proximidade aos colaboradores. E reforçámos nos últimos 2 anos essa proximidade, seja da parte da equipa de recursos humanos, com uma proximidade muito maior do ponto de vista de acompanhamento, seja através de um programa também de coaching e de team coaching, com acompanhamento aos colaboradores, seja do ponto de vista do desenvolvimento profissional, seja do identificar de situações que têm surgido e que são encaminhadas, seja da própria formação que fizemos às equipas de liderança. Nomeadamente, nós o ano passado, uma das coisas que tivemos a preocupação de fazer foi como liderar em remoto e até como identificar à distância, porque 80% da nossa comunicação é não verbal, como é que eu identifico? Através de um Zoom ou do Microsoft Teams, como é que eu identifico alguém que está a passar, que está num momento mais difícil e mais complexo da sua saúde mental. Demos formação também aos líderes, organizámos uma formação exatamente para os dotar dessas competências, de conseguirem identificar quais é que eram sinais e sinais que pudessem que evidenciar exatamente essa necessidade de atuação, e nós próprios enquanto equipa de recursos humanos e com ligação também a profissionais da área da saúde mental, também podermos atuar e encaminhar este tipo de situações. Com sucesso ou não, essas ferramentas, ou seja, e essas ferramentas que vocês depois foram identificando ou conseguiram identificar casos de atuação. Um ponto é a questão da felicidade e a preocupação com a felicidade, mas também é importante a parte do detectar os casos de situações críticas, ou seja, e essas ferramentas, e é muito mais difícil detectá-los à distância, e é de facto muito mais complicado. Portanto, aquilo que eu pergunto é se tiveram sucesso nessas ferramentas que foram implementando e nessas formas de detectar. Sim, este tipo de ferramentas, há uma ferramenta muito interessante que também nos ajuda, não só o questionário de riscos psicossociais, há uma ferramenta que nós chamamos Episcore, e é uma coisa muito simples. Quando os colaboradores entram no software, e isto não é todos os dias, é aleatoriamente, no mínimo 2 vezes por mês, surge uma pergunta que diz "How happy are you today?" E tem um conjunto de 6 emojis, um emoji muito triste até um emoji muito feliz. E rapidamente, mesmo que entrem no software, no telemóvel ou no computador, colocam uma cruz no emoji, na cara, vai do triste ao feliz, e também pode não responder. Também damos essa possibilidade, tem um emoji assim com os dedos à frente e que permite não responder. Também é uma ferramenta que nos permite também muitas vezes identificar este tipo de situações e já o permitiu. Relativamente ao nosso grau de sucesso, nós tivemos situações que encaminhamos inclusivamente lembro-me de um caso que encaminhámos mesmo até para acompanhamento psicológico, outro mais relacionado com também psicológico, mas num outro âmbito, e que um dos casos teve sucesso, que naturalmente continua em acompanhamento e em desenvolvimento, e esse teve sucesso. Tivemos um caso que é interessante, que o que é que identificámos? Identificámos que aquela pessoa tinha um desalinhamento em termos de propósito, daquilo que queria, da sua própria vida e daquilo que era a sua função. Essa pessoa chegou à conclusão que não estava feliz na função que estava a desempenhar, e que o seu propósito de vida estava desalinhado com o projeto que estava a desenvolver. E optou por sair da empresa. E esse processo acabou por ser disputado por nós, ou seja, fomos nós que fomos falar, através do líder, naturalmente, porque isso para nós é importante. Nós não nos substituímos, nós enquanto recursos humanos não nos substituímos às equipas de liderança. E naquele caso em particular, foi o próprio líder que, exatamente, utilizando estas ferramentas que temos através do software, seja o questionário, seja o Episcore, falou diretamente com o colaborador, que aliás é o normal na empresa, nós temos as reuniões one-to-one que são obrigatórias quinzenalmente entre o líder e cada colaborador, e disse, olha, todos os sinais, tudo o que aparece é que não estás bem, não estás feliz na empresa, e aquele foi um momento de verdade em que o próprio colaborador
sentiu que de facto não havia um alinhamento de propósito e acabou por seguir o seu caminho e encontrar o seu propósito noutro projeto. Isso é legítimo. Isso é legítimo e as empresas devem olhar para estas situações como algo que contribui diretamente para a saúde mental, para o estado de felicidade de cada pessoa. E esse é um exemplo que eu digo, que às vezes pode ser visto como insucesso, porque a pessoa saiu, mas que nós olhamos como sucesso, porque ajudamos... Luís, deixa-me só interromper para dizer que, de facto, isso é excepcional, porque é uma relação win-win. Claramente que ganharam todos. E já agora aproveitava para perguntar, nessa vossa intervenção, se há interajuda, ou seja, dentro das equipas, se há também a possibilidade de, entre pares, não é? Dentro da mesma equipa, haver sinalização e haver interajuda, não é? Se este é um mecanismo que vocês também operacionalizam e se sentem que é fácil porque sabemos que um dos fatores protetores do burnout tem a ver com o existir de relações positivas, não é? E que as pessoas sintam que estão ali verdadeiramente umas para as outras. E que também estas relações positivas também estão associadas a melhor performance e a melhor produtividade. Já agora aproveito, peço desculpa, Dr. Gonçalo, estar aqui a meter a colher. Não, é essa a ideia. Mas tenho esta curiosidade neste exemplo. Claro, sim. Tão rico que o Luís está a trazer. Olha, Ivone, obrigado pela tua pergunta. Efetivamente, nós temos tido aqui alguns projetos que têm ajudado muito nesse processo. Olha, o Team Coaching é um dos exemplos. Nós começámos no início de 2020 o processo de Team Coaching. Ele começou presencial e depois, ao fim da segunda sessão, portanto, nós temos Team Coaching com cerca de 40 equipas, que é o número de equipas que temos na empresa. O projeto ainda está a decorrer, porque vai sendo feito de forma faseada. E uma das coisas que o programa Team Coaching promove muito é também o próprio líder ser dotado de ferramentas de líder coach e de fomentar que a própria equipa, porque isso é o papel do coach, né? Fazer perguntas poderosas e a própria equipa chegar e encontrar aquilo que são as suas soluções, e o processo de Team Coaching tem ajudado de forma enorme. É um dos programas de desenvolvimento com maior sucesso e nós na PHC já fizemos muitos. Porque a própria equipa consegue encontrar soluções, encontrar compromissos e um processo, como dizes, e bem, de proteção e de encontrar soluções dentro da própria equipa e procurando recursos internos. E isso tem ajudado muito neste processo. Este é o processo de Team Coaching. Uma das premissas do Team Coaching é o Team Coaching, que é orientado por um coach externo, de uma empresa que nós contratamos para este efeito, tem sessões dinamizadas pelo coach, no fundo, em parceria com o líder daquela equipa, que depois tem sessões que são lideradas apenas pelo líder e outras que são depois reportadas ao coach. Um dos compromissos é que, após o conjunto de sessões que são realizadas, o líder continua, nas suas reuniões de equipa, a reservar uma parte para trabalhar exatamente essas questões de equipa ou individuais, em que a equipa procura encontrar soluções de apoio para quem está em situações mais difíceis do ponto de vista da ansiedade, de trabalho, e esse apoio positivo. Outro ponto que eu queria reforçar aqui internamente na PHC que nós temos, é uma ferramenta que nós temos, que nós chamamos Thank You. Thank You, que é thank, e depois um U, em vez de you é um U. Thank You. O Thank You tem a ver com o reconhecimento interno. Nós temos 3 valores, que é o Cool But Pro, Make an Impact e Adapt and Grow. Estes 3 valores traduzem um conjunto de comportamentos e de atitudes que queremos na empresa, e os 3 valores estão presentes em todos os momentos da empresa, seja na avaliação de desempenho, nos programas de formação, seja nas ferramentas de desenvolvimento e também no programa de reconhecimento interno. Este programa de reconhecimento interno também ajuda a esse reforço positivo pela parte dos pares. Olha, posso dar um exemplo de um thank you que eu dei ontem. Isto parece uma coisa muito simples. Ontem estivemos, a direção e a administração estivemos juntos a trabalhar no plano 2022, relativamente aos objetivos, e eu tive que interromper para dar um testemunho para um programa aqui da Horas. Nós estamos no Tagus Park, e a Câmara Municipal dinamizou um programa e eu dei uma rápida entrevista, e no coffee break não pude estar no coffee break, e então uma das assistentes tinha deixado para mim uns snacks porque sabia que eu estava com fome. E eu dei-lhe um thank you do Cool But Pro.
Mas também temos thank-yous que alguém dá uma ideia de inovação ou alguém que apoiou alguém num momento difícil. São thank-yous que automaticamente são atribuídos, tornam-se públicos, além de aparecerem na rede colaborativa, que é uma espécie de Facebook interno que faz parte da nossa solução de Human Capital. Também aparece na Corporate TV, que é a nossa televisão interna, que está assim um bocadinho espalhada por todos os escritórios, e é uma forma de reconhecimento interno e de apoio entre pares. Há um certo reforço positivo quando de repente alguém publicamente é reconhecido por outro, e há um reforço positivo pelo sentimento de querer apoiar alguém que está a passar uma dificuldade, ou um momento difícil, ou precisa de ajuda, porque isto não é mais do que atos de humanismo, que é viver os nossos valores, mas que na verdade não olha apenas para mim, para o meu trabalho, mas olha para aqueles que me rodeiam, como é que eu os posso ajudar. Claro que depois os thank-yous reverte no final do ano, temos prémios e até temos um dia de férias para quem ganha mais thank-yous em cada uma das categorias. No entanto, o que sentimos é que legitimamente as pessoas dão-nos porque se sentem, e aliás há estudos até que dizem que às vezes sente maior orgulho aquele que dá do que aquele que recebe, não é? Porque a sensação de dar e de reconhecer, do ponto de vista hormonal, tem um efeito excelente no cérebro. E isso é o que nós temos notado muito, a propósito desta questão dos pais. Mas no estudo que o Alexandre apresenta, isso é na pergunta número 3, eu por acaso tive nessa pergunta que as pessoas sentem necessidade que sejam abordadas as suas questões pessoais, não é? Dos seus comportamentos pessoais, então, do seu bem-estar. Isso leva-me aqui a uma pergunta que tinha aqui para o Alexandre. Eu acho que é esse o ponto que ele pode falar, ou seja, aqui no estudo das conclusões que referiu e depois também da leitura que eu fiz ao estudo, aqui destacamos aqui várias coisas. A responsabilidade é atribuída às organizações na otimização da saúde mental dos seus colaboradores, a falta de uma estratégia integrada de implementação de iniciativas de saúde mental e a necessidade de investimento nas diferentes fases da saúde mental. Ou seja, o estudo revela ainda que pelo menos daquilo que nós vimos, que o capital humano e os recursos imateriais, como o tempo, são os mais importantes para essa gestão. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, ainda aqui ao encontro um bocadinho do que também a Ivone estava a falar e de algumas iniciativas que o Luís falou, mas depois já vamos ver mais em detalhe. Aquilo que eu lhe pergunto é como é que pode uma organização gerir de forma eficiente este ciclo de vida da saúde mental dos seus colaboradores e das equipas. Obrigado pela pergunta, Gonçalo. O que o estudo diz e nos mostra, e também a nossa prática nos mostra, é que este é um tema obviamente complexo e as organizações que são mais bem-sucedidas na aplicação de resultados e na obtenção de resultados nesta matéria são aquelas que conseguem olhar a organização em diferentes níveis, ao nível global, mas ao nível também da equipa, mas ao nível do indivíduo. E são também aquelas que conseguem reconhecer que o olhar para os temas e para as problemáticas daquilo que consideramos ser a saúde mental laboral não pode estar dissociada da saúde física. Portanto, eu não consigo otimizar a saúde mental sem otimizar a saúde física e vice-versa. E, portanto, talvez esteja nas entrelinhas do estudo aqui uma necessidade e um reconhecimento de que é preciso fazer mais e melhor investimento por parte das organizações, mas cujo foco não pode apenas e só ter a lente da organização como um todo, porque uma solução one size fits all tipicamente não é uma solução ótima e, portanto, temos que ter iniciativas ao nível da organização, transversais, a nível do colaborador e aquelas que são mistas e que reconhecem aquilo que são as idiosincrasias ou as especificidades que existem dentro de uma própria população organizacional. E, portanto, é um tema obviamente complexo e esta otimização passa por este reconhecimento que é preciso fazer mais e melhor investimento, e o investimento em tempo das pessoas, e não necessariamente dizer, isto é um tema de recursos humanos e, portanto, os recursos humanos hão de fazer, a papinha vai-me chegar feita, não, tem que haver este envolvimento e para isso o que é preciso? É preciso que haja um combate à estigmatização e tornar um discurso aberto, e um webinar desta natureza é um excelente exemplo para mostrar que
nós devemos e podemos falar regularmente sobre estes temas, porque têm um impacto que vai muito para além daquilo que é a saúde mental e vai muito para além daquilo que é a saúde num contexto laboral, porque todos nós somos pais, somos filhos, somos irmãos e, portanto, o transladamos, digamos assim, para outros contextos que não necessariamente o contexto de empresa, o nosso bem-estar físico e emocional, social e mental, e, portanto, este investimento tem que ser feito também de uma forma que temos nós fundamentalmente diferente. Temos que dar, obviamente, os passos de colocar à disposição aquilo que são os ativos da empresa, e os principais ativos da empresa são as pessoas, é o tempo e qual é a melhor forma de usar o tempo das pessoas, e os recursos materiais das próprias organizações, mas também alocar budget e alocar recursos financeiros para trabalhar de uma ótica, lá está, mais holística, aquilo que é o bem-estar geral da organização. E, portanto, há uma conclusão também nas entrelinhas do estudo que mostra que há muito ainda a crença de que as organizações conseguem, perdoem-me a expressão, com a prata da casa, resolver os temas e fazer as coisas de uma forma perfeitamente autónoma. Isto parece-nos relativamente difícil de acontecer, assegurar uma organização, assegurar uma resposta que seja minimamente efetiva a temas que são tão particulares e tão complexos. No início falávamos, porque é que demorámos 20 anos, quer dizer, ou estes temas ganharem ainda mais tração. E o que é que se pode fazer, não é? E eu acho que aqui a tecnologia vai ter um papel muito importante, a passarmos daquilo que é subjetivo para objetivo. Aquilo que permita a um manager de uma organização quantificar qual é que é o retorno do investimento de uma determinada ação na promoção e na facilitação de uma terapia ou de uma terapêutica ou de uma ação como as ações muitas das ações que a PHC, por exemplo, desenvolve. Quer dizer, muito friamente, o gestor ou o decisor, e todos nós sabemos quão importante é a sponsorização para garantir aderência às práticas e para garantir que as coisas acontecem. A sponsorização da gestão de topo é absolutamente crítica. Ora, a gestão de topo, no final do dia, tem que prestar uma conta a um acionista, e essa conta ao acionista tem que ter um número, tem que ter um retorno. E o retorno não pode ser só o retorno emocional das pessoas se sentirem bem, é também o retorno financeiro e o impacto financeiro que as ações têm para a persecução dos objetivos da empresa. E, portanto, é evidente que todos nós sabemos empiricamente que se as pessoas, estando felizes, tendo uma boa experiência, estando bem de saúde, reduzem custos para as organizações potencialmente e aumentam-se produtividades e reduzem-se temas como absentismo ou presentismo. E, portanto, a tecnologia neste ponto, por um lado, ou seja, no ato de quantificar, como é que a organização pode otimizar? Ora, sem quantificar, dificilmente vai conseguir gerir. E a tecnologia tem um papel fundamental naquilo que é a quantificação de indicadores, mais uma vez, da atividade física, do sono, da alimentação, daquilo que é parâmetros fisiológicos até, e aqui levanta-se todas as questões, mas eu vou quantificar, e o RGPD, e a minha proteção de dados, e como é que eu giro estas dinâmicas todas. E estas dinâmicas são os tais entraves que, se calhar, têm que ser criativamente ultrapassados, mantendo a confidencialidade e a proteção do indivíduo e da situação em específico. Como é que nós conseguimos chegar ao indivíduo sem saber quem é o indivíduo ou qual é o indivíduo que necessita de mais ajuda? E, portanto, aqui eu acho que a tecnologia, por um lado, é importante, mas o bom senso e a racionalidade também é importante, e como é que nós conseguimos atingir este equilíbrio é um desafio que há de ter uma resposta casa a casa, empresa a empresa, porque a cultura da empresa, obviamente, e as políticas internas da empresa, em alguns casos, são mais conducentes a que haja maior capacidade de atuação e outras menos. Nos Estados Unidos, uma organização
pode despoticamente recolher uma série de informação e de indicadores sobre os seus colaboradores, sem prestar contas. Na Europa não é bem assim. E noutros contextos do mundo é diferente. Por isso é que o tema da saúde mental e dos estudos que são feitos e das publicações que são feitas é muito diverso, é muito circunscrita ao contexto, não só cultural da sociedade em que se está, mas também do próprio contexto das organizações. Portanto, um ponto, claramente, a quantificação, acho que é uma forma de otimizar. A otimização também passa por, não me basta ter dados e percepções que são realmente importantes, portanto, quantificação de dados objetivos e também qualitativos, porque há muitos parâmetros de saúde e bem-estar da pessoa que não são quantificáveis, ou pelo menos nós ainda não temos a tecnologia para os quantificar, ou é demasiado caro quantificar, ou há as tais barreiras, como falava há pouco. Mas é ter as organizações munirem-se da capacidade analítica para olhar para estes dados. E nós sabemos que às vezes há montanhas de dados que são muito relevantes e muito úteis, mas que simplesmente passam pela peneira, quer dizer, e não são minimamente trabalhados. Portanto, muito do trabalho que nós fazemos também é procurar identificar correlações. O que é que impacta o sono? Nós sabemos que o sono, a atividade física, a alimentação, o bem-estar mental, tudo está correlacionado, mas quando entramos no detalhe das variáveis específicas, por exemplo, no sono, uma das coisas que é absolutamente fundamental é a regularidade. E olhar para um colaborador que me responda a um questionário ou com lá está, com a tecnologia, com um wearable device, eu consigo perceber que ele é regular na hora em que se deita e na hora que se levanta. Há uma correlação evidente numa série de outros indicadores. E, portanto, há pistas que podemos dar a outros colaboradores, a outras equipas, a outros gestores de equipas, e isto entronca com os horários de trabalho e com os volumes de trabalho como sendo aquilo, uma das coisas que mais negativamente impacta a saúde mental das organizações, dar pistas e sugestões específicas para aquela equipa ou para aquela organização, se for um tema âncora daquela própria organização. E, portanto, a capacidade de correlacionar e de mostrar com uma evidência científica os impactos de um indicador no estado global do indivíduo, da equipa ou da organização, achamos nós ser perfeitamente crítico nesta ótica de otimização. Depois acho que há uma outra que é less is more. E nós, acho que nas nossas vidas sentimos um bocadinho isso. Quando temos um plano muito complicado para fazer, ou um plano de projeto, ou um plano alimentar, por exemplo, para trazer aqui um tema, em que eu tenho que fazer aquilo e não posso fazer aquilo outro, e tenho que às X horas beber mais não sei quantos mililitros de água, quer dizer, as pessoas acabam por desistir porque é demasiado complexo introduzir demasiada mudança de uma vez só, e portanto há muito boa vontade da prática clínica ou dos especialistas em dizer, olha, você deve fazer isto, ou a equipa deve fazer outra coisa para otimizar um determinado, ou atingir um determinado fim com mais eficiência. E eu acho que, por não haver esta cultura de menos é mais, e de identificar no contexto específico da organização ou da equipa, qual é que é o trigger ou a âncora que vai fazer a dinamização do efeito sinérgico positivo numa série de outras dimensões, mental, da alimentação, da atividade física, e damos uma enxurrada, digamos assim, de ações ou de iniciativas. Mais uma vez, não nos parece ser um investimento eficaz. Acho que há desperdício de recursos que depois não é aproveitado, e portanto olharmos com base nos dados, nas correlações, e perceber que naquele caso particular o trabalhar a alimentação, ou trabalhar em iniciativas que promovam a atividade física ou atividade que reduza o stress através de ações de coaching ou de psicoterapia ou o que seja, vai ter necessariamente um efeito catalisador nas outras dimensões, que é isso que a gente quer. A gente quer pessoas felizes, não só felizes fisicamente ou emocionalmente, quer felizes, que as pessoas se sintam bem. E, portanto, este reconhecimento de olhar para a pessoa como um todo
achamos nós que é perfeitamente fundamental. E é isto, ou seja, que no fundo que a crença de que nós conseguimos, em termos das organizações, resolver tudo, acho que é complexo e, portanto, a existência de apoio, as organizações pedirem apoio e de terem apoio de equipas que sejam multidisciplinares e que consigam olhar para várias dimensões e dar uma recomendação que é integrada, é o caminho. Menos é mais, quantificação e capacidade de recolher informação e de a trabalhar. O Alexandre falou aí numa coisa que me parece óbvia e que é empírica, que é um trabalhador feliz é um trabalhador mais produtivo. Parece-me que todos aqui temos muita consciência disso. Só que também para quem está a ouvir, perceber quem é que foi o público-alvo do estudo que o Alexandre fez, e se a conclusão que retira do estudo é que as organizações percebem isso e percebem que algo têm que fazer, ou se, é óbvio que percebem que o trabalhador feliz é um trabalhador mais produtivo, mas que essa não é a sua preocupação. Ele é feliz, ele que faça pela sua felicidade. Não sou eu que tenho que fazer pela felicidade dos meus trabalhadores. Eles que trabalhem isso. Exatamente. O público-alvo foram grandes empresas e médias empresas do tecido económico português. Portanto, é um estudo circunscrito à realidade nacional. Não diria que seja muito diferente de outras realidades. Não, mas e quem é que respondeu ao estudo? Ou seja, quem é que era o... CEOs de RHs, pessoas com capacidade de liderança, pessoas que fazem gestão de equipas. Portanto, foi este nível que nós tivemos, precisamente porque queríamos perceber quem tem uma visão mais de helicóptero e mais responsabilidade naquilo que é a gestão de uma organização, nas suas múltiplas vertentes. Se quer que lhe diga qual é que é a minha resposta muito honesta, eu acho que o tema da saúde mental em particular, ou da saúde e do bem-estar das organizações é cada vez mais crítico, é cada vez mais reconhecido, e isso é um fator muito positivo, acho eu, e há um reconhecimento que as organizações devem fazer, mas se me perguntar como é que as organizações e os decisores veem esta temática, veem como um custo. Não veem como um investimento que vai gerar um resultado a médio prazo. Eu acho que isto tem muito a ver com a cultura e com a pressão dos tempos em que vivemos, que a gente tem que ter os resultados para ontem. E a gente tem que apresentar... aquela lógica que falava aqui há bocado a Ivone do win-win, ou seja, a Ivone dizia isso muito bem, que estas medidas que se tomam são medidas sempre win-win, ou seja, o custo é muito inferior ao benefício que daí retiramos. E agora aqui passando para perceber, as medidas têm um custo, nós não vamos falar do custo das medidas, mas vamos aqui temos aqui a felicidade de ter aqui o Luís connosco, de tentar perceber medidas concretas implementadas na PwC. Não queremos saber o custo delas, mas queremos saber as medidas concretas e os benefícios que vocês retiram dessas medidas, ou seja, perceber na prática o que é que se pode fazer e o que é que as organizações podem fazer para ter trabalhadores mais felizes e, se na vossa análise também lhe ponho esta questão, se acham que esta felicidade dos trabalhadores tem impacto direto na produtividade, na sua produtividade e, obviamente, depois nos resultados da empresa. Obrigado. De facto, o Alexandre tocou aí num ponto interessante, que é esta visão holística e que a nossa estratégia para endereçar este tema tem sido muito essa visão mais holística, integrada dos colaboradores. Mas eu tinha aqui um número engraçado que é a propósito das pessoas felizes, infelizes e da produtividade. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, dizem que as pessoas infelizes as pessoas mais felizes produzem mais 10% e as pessoas infelizes produzem menos 37%. Portanto, a diferença ainda é maior para os infelizes. Portanto, estamos a falar aqui de uma diferença quase de 50%. E isto é um número que nos faz, de facto, pensar, não é? Como é que a dinâmica felicidade e infelicidade tem uma variação de 50% sobre a produtividade, entre ter mais 10 ou menos 37. E isto é de facto interessante. Agora, a visão holística do colaborador. Uma das coisas, nós mudamos de edifício há pouco tempo
aliás, um bocadinho também numa visão muito integradora do edifício que pudesse trazer as melhores condições aos colaboradores. A Abreu Advogados passou pela mesma situação já há mais tempo, e nós, quando pensámos este projeto, e este projeto foi muito antes da pandemia, porque foi um edifício construído de raiz, e quando nós pensámos este projeto, que inauguramos agora em abril deste ano, portanto ele foi construído praticamente durante a pandemia e decorado, e todo o processo foi durante a pandemia, nós pensámos que queríamos fazer mais do que um edifício. Queríamos trazer a melhor experiência possível ao colaborador. Criámos então um conjunto de projetos, 12 projetos, chamados Best Experience at Work. E esse tem sido o nosso mote, a nossa umbrella, para essa visão holística de termos as melhores condições de topo para rendimento de topo. E, na verdade, para que os colaboradores possam ter a melhor experiência, mesmo antes de serem colaboradores. Portanto, quando desenhámos o edifício, houve 2 dos nossos administradores que foram a Silicon Valley, estiveram uma semana a visitar a Google, o Pinterest, o Facebook, e foram também foram a outra empresa, já não lembro qual foi. Não foi a Airbnb, pronto, lembrei. Recolheram ali as melhores práticas do ponto de vista de edifícios, mas também de algumas práticas até de recursos humanos relacionadas com o edifício, com esta visão de bem-estar. Pensámos num novo edifício, também recolhendo a opinião internamente, ideias, quais é que seriam as condições que seriam valorizadas pelos colaboradores, e tudo foi pensado neste edifício exatamente nessa ótica. Paralelamente, e este foi um trabalho de 3 anos, desenvolvemos 12 projetos, os tais 12 projetos de Best Experience at Work, que acompanham todo o ciclo de vida do colaborador, ainda antes de o ser. Portanto, nós começamos a trabalhar toda a Candidate Experience, ou seja, todo o processo de Employer Branding, desde a nossa página de carreiras, o nosso software que desenvolvemos até também durante este período, que é o recrutamento, que é um ATS, que também procuramos dar a melhor experiência aos candidatos, desde o momento em que se candidatam, ao feedback que recebem, automatismo na sua página de candidato, no portal de candidato, para saberem como é que está o processo, até o momento em que vêm aqui à entrevista. As primeiras entrevistas são remotas, as segundas já são presenciais, onde desenhamos um circuito próprio dentro do edifício, para eles conhecerem o edifício, naturalmente também com o objetivo de atrair, porque estamos no mundo da tecnologia, que é o mundo do recrutamento e o mundo do talento é muito competitivo. O da tecnologia ainda é mais competitivo, não é? Pela pressão que temos de grandes empresas e startups a instalarem-se em Portugal, sobretudo em Lisboa e no Porto. Então, esta experiência de candidato, depois a experiência do onboarding, com um conjunto de momentos para trazer, durante o período de integração, a melhor experiência aos novos colaboradores, para que rapidamente se façam fit com a cultura, para que rapidamente também conheçam aquilo, sobretudo se sintam integrados, se sintam ligados e engaged com a organização, porque sabemos também que mais de 30%, acho que é 37% dos colaboradores decidem se mantêm ou não numa empresa nos primeiros 3 meses. Portanto, é um processo decisional importante. Portanto, a experiência de onboarding tem que ser outstanding, tem que ser espetacular. E isso é algo que também trabalhamos. E depois trabalhamos um conjunto de best experience dentro do próprio edifício, pensando em toda a lógica do utilizador, e como é que isto ia participar, ou como é que ia contribuir para essa visão mais holística para o seu bem-estar físico. E isto falo de todos os momentos, desde o facto de oferecermos pequeno almoço a todos os colaboradores, desde termos um ginásio nas instalações, temos uma sala de wellness com consultas de nutrição, massagens, pedicure, manicure, passando pela nap room, ou seja, temos um conjunto de facilidades dentro do edifício para trazer, de facto, essa melhor experiência de trabalho. Não estamos numa ótica de one size fits all, estamos numa ótica também de personalização e de trabalhar também com os líderes, que foi também o que fizemos, para que esta Best Experience at Work pudesse ser rentabilizada e utilizada da melhor forma. Paralelamente, estas iniciativas que estamos a falar, nós podíamos dizer que podemos até ter o maior orçamento do mundo, mas se não o implementarmos de uma forma correta, se não o articularmos com as iniciativas que a empresa dinamiza, de facto podemos estar a esbanjar dinheiro, e o Alexandre falava disso, que é a criar um conjunto de iniciativas paralelas que não estão a chegar a quem deveriam chegar. Portanto, tem que haver um alinhamento entre as necessidades e aquilo que nós fazemos.
Por isso, utilizamos de facto a tecnologia também para fazer diagnóstico, para endereçar e encaminhar os colaboradores no sentido de terem as iniciativas que mais se adequem. Inclusivamente, nós organizámos este ano uma Semana do Bem-Estar, onde tivemos dias dedicados desde palestras, e passava desde os óleos essenciais à saúde mental, passando pela atividade física e, portanto, abordando todos esses vários momentos, e que dá esse ecossistema mais integrado e mais holístico. Portanto, as instalações que nós aqui chamamos House of Digital Business, é o nome que batizamos o edifício, porque somos uma empresa digital e porque somos uma empresa onde também o bem-estar físico foi uma grande preocupação. O edifício não mudou muito em relação ao plano de arquitetura que o nosso gabinete de arquitetos desenhou. Mudaram foi alguns aspectos. Por exemplo, esta mesa onde estou agora, que estou no escritório, é uma mesa antivírus, um desenvolvimento entre uma empresa de mobiliário portuguesa e a Universidade de Coimbra, onde tem um tampo antivírus, onde os vírus caem e são destruídos em poucos segundos. Depois, as soluções que adotámos foram soluções low touch, portanto, torneiras, portas, uma série de entradas e saídas da empresa, tudo muito low touch, que era exatamente por causa desta pandemia. A pandemia que parece a terminar, não sabemos se depois ainda virá mais uma vaga, mas a verdade é que temos um edifício onde as pessoas se sentem confortáveis, e agora que regressamos em setembro num sistema híbrido, também sentimos que há essa vontade de voltar, de estar no edifício, de sentir que aqui estão seguros. E isso também, do ponto de vista psicológico, é muito importante, que é garantir não só o conforto físico, mas, obviamente, e com isso tudo também preocupações como os painéis de absorção de som, as phone booths para os telefonemas. Portanto, há todo um espaço pensado para que as pessoas circulem, zonas de open space de trabalho, mas espaços one-to-one para reuniões individuais, ou uma biblioteca, que é nós chamamos o Kindle Garden, tem Kindles, com uma biblioteca enorme, para que as pessoas possam estar em silêncio, como é próprio das bibliotecas, né? Ou seja, todo este tipo de preocupações que temos, ou ter, por exemplo, comida durante o dia todo disponível para os colaboradores de forma gratuita. Ou seja, pensar o espaço e pensar também que como ele é um contributo importante nisto. Para além disso, a formação foi essencial em todo este processo. Não só a formação da atitude para a felicidade, como workshops que temos feito na área da gestão da ansiedade, ou até workshops de Productivity at Home para ajudar os colaboradores a manterem a sua produtividade, mas sobretudo a conseguirem ter um bom work-life balance e um bom equilíbrio dentro de casa. Há pouco falei de como também trabalhamos as próprias lideranças e como tentámos que as lideranças, sobretudo, identificassem colaboradores que pudessem estar menos bem. Como é que remotamente poderiam identificar esta consciencialização de que o líder é mais do que um controlador de atividades, mas é sobretudo o responsável pelo desenvolvimento e pelo bem-estar da sua equipa. Se ele não olhar por ela, com as centenas de colaboradores que temos, naturalmente não são os recursos humanos, têm a capacidade, que ainda assim fazemos reuniões de acompanhamento, e esse é um ponto importante. Por outro lado, dentro dentro da liderança, e sentimos que a liderança é talvez é onde nós trabalhamos mais. Nós temos uma academia de liderança em 3 níveis, e um primeiro nível mais do processo de liderar, mais do ponto de vista até de processos de recursos humanos que devem ser desenvolvidos, um segundo nível mais comportamental, e depois um terceiro nível que todos os líderes passam anualmente em vários momentos e que tocam estes temas do liderar em remoto, do como ter conversas difíceis, como delegar, como acompanhar a equipa, como liderar em remoto, aliás, o último que fizemos, foi um dia inteiro também, agora em setembro, era como liderar de forma híbrida, entre colaboradores que eu tenho no escritório e colaboradores que eu tenho em casa. Portanto, temos trabalhado todos estes temas, e as lideranças são essenciais, porque eles são os verdadeiros gestores de recursos humanos dentro de uma empresa, não é? São eles que estão, de facto, no processo de acompanhamento. E este é, de facto, um ponto essencial. A terminar, só dizer-vos que se há coisa mais importante também durante todo este processo de acompanhamento de colaboradores é toda a comunicação. E todas estas iniciativas têm que ser sempre acompanhadas de uma comunicação. E a comunicação é essencial nesta questão da saúde mental. No início da pandemia,
o nosso CEO, o Ricardo Parreira, ele anunciou logo internamente que a PHC não iria despedir ninguém por motivo relacionado com a pandemia. E isso permitiu serenar logo as pessoas, reduzir logo o nível de ansiedade de forma bastante forte. Que é, ok, a minha função não está em casa, a empresa em causa, a empresa é sólida financeiramente, tem capacidade de ter uma pandemia e continuar a atividade, ninguém sairá, nós não dispensamos talento pela questão da pandemia. Implementámos o Ask da CEO, que é um momento quinzenal, que acontece à segunda-feira, de 15 a 15 dias, às 3 da tarde, porque nós temos escritórios não só em Portugal e em Espanha, mas também em Angola, Moçambique e no Peru, na América Latina, portanto é uma hora que todos conseguem estar a assistir. 15 minutos ele faz o que é que aconteceu nos últimos 15 dias, o que é que vai acontecer nos próximos, e depois 15 minutos de perguntas abertas no slide ou de forma anónima, e acreditem que aparece todo o tipo de perguntas. Mas feitas antes ou em direto. Ou seja, ele tem acesso antes ou é em direto? Ele não tem acesso antes, portanto, é um ato de fé que o Ricardo Parreira faz, que é, elas surgem em direto, tem um ecrã gigante que nós temos aqui no nosso átrio central, onde uns estão a assistir em casa, outros estão a assistir aqui, vão ao slide e fazem as perguntas em direto, e acreditem que há todo o tipo de perguntas. Mas a verdade é que o Ricardo tem a capacidade de responder uma a uma, e sabe uma coisa, graças a isso, aquela coisa, o chamada rádio alcatifa, não existe, porque as pessoas fazem todo o tipo de perguntas, desde os aumentos... São anónimas ou sabe-se quem é que está a fazer perguntas? São anónimas, são anónimas. Boa. As perguntas são anónimas. Então o que é que isto faz? Com que reduzam a rádio alcatifa de forma enorme. Então todas aquelas questões de ansiedade, e durante a pandemia surgia muito isso, não as questões de saídas, mas... quando é que voltamos ao escritório? Os resultados da empresa são sempre apresentados também no Ask da CEO, portanto, quinzenalmente nós sabemos os resultados, eles também são publicados na rede colaborativa, em balanço de mês, mas a verdade é que isto reduz, de facto, a ansiedade, a informação, ter informação é ter poder. Fizemos outras iniciativas. As equipas, logo no início da pandemia, passaram a fazer daily meetings, momentos ao check-in, ao check-out, conforme a hora do dia que queriam fazer, exatamente para falar como é que se sentiam, como é que estavam em casa. Fizemos uma iniciativa da Executive Committee Close to You, em que um dos nossos administradores, que é bastante sensível e atento a estes temas da saúde mental, fez reuniões, obviamente não tinham nada de terapêutico, mas sobretudo de partilha. Eram reuniões sempre com 10 colaboradores e todos estiveram nesses momentos, onde falavam como é que estavam a adaptar a casa, como é que estava a ser trabalhar com os filhos em casa, como é que estava a ser esse processo de adaptação. Nós também, todos os colaboradores tiveram direito a levar uma cadeira para casa, cadeira de escritório, que é normalmente a maior dificuldade que tem em casa, e também um segundo ecrã. Nós trabalhamos com portátil, já todos tínhamos portátil, já havia uma política de trabalho remoto na PHC, inclusive até já tínhamos dado formação de como liderar em remoto ainda antes da pandemia, portanto já havia alguma preparação. Mantivemos também durante a pandemia todas as iniciativas que tínhamos previsto. Na verdade havia muitas presenciais e que passaram para o online, e isso foi importantíssimo durante este processo. Agora, mudando aqui um bocadinho de tema, deixe-me só, falou aqui várias vezes, o Luís falou aqui várias vezes do trabalho híbrido, e eu gostava aqui de falar, e aqui pedia, isto é mais vocacionado para a Ivone, mas aqui o ponto é, neste período de pandemia, para todos, e todos sabemos que o teletrabalho foi a solução, e foi um mecanismo fundamental para as organizações poderem continuar a funcionar. Ou seja, ultrapassado este período de pandemia, e esperemos que não haja mais uma vaga, ou seja, que a pandemia esteja de facto a chegar ao fim, as organizações têm que voltar a retomar. O Luís falou aqui do trabalho híbrido, e a minha pergunta primeiro para o ar é se o teletrabalho será o futuro. Eu acho que só o teletrabalho não é o futuro. Muitas organizações estão a recorrer a regimes híbridos. Nós aqui na Abreu temos implementado um regime híbrido, e também tenho notícia de alguns clientes com quem vou falando, e sobretudo na área da informática, que é também onde está o Luís ligado, que muitos trabalhadores estão a exigir o teletrabalho. Mas aqui eu acho que, e o que eu gostava aqui de perceber é qual é que é o impacto que o teletrabalho pode ter na saúde mental
dos trabalhadores. Nós estamos a viver claramente momentos de mudança. Acho que o teletrabalho não era uma realidade geral antes da pandemia, muitas empresas já o tinham, mas não era de todo a forma de trabalho preferencial. Ela foi-nos imposta com a pandemia. Muitos gostaram, mas eu acho que isto cria problemas. E alguns problemas que eu vejo são problemas de isolamento. Vai criar pessoas com menos skills sociais. É a minha opinião sobre o tema. Acho que o teletrabalho e mesmo o regime híbrido, não sei se será a solução do futuro, mas aquilo que eu tenho aqui para perguntar à Ivone é se não vê que os modelos de teletrabalho puro ou mesmo os regimes híbridos não podem ter um impacto na saúde mental dos trabalhadores, e se sim, que impacto é que acha que pode ter e o que é que acha que possa ser a forma de corrigir isto ou de perceber isto? É muito importante percebermos que o teletrabalho, antes da pandemia, talvez para algumas empresas e na função pública, tivesse conotado de uma forma negativa, associando as pessoas que queriam estar em teletrabalho àquelas que não queriam trabalhar, não é? Que queriam ir para casa. Portanto, há logo este enquadramento, e que o contexto pandémico nos fez rever rapidamente tudo isso e nos fez perceber as grandes vantagens que o teletrabalho pode ter. Mas também tem riscos. E um dos riscos, falando aqui de alguns riscos, se tivermos pessoas com uma personalidade mais introvertida e até do ponto de vista emocional, com mais dificuldade de regular as suas emoções ou com algum problema efetivo de saúde mental, vão estar efetivamente mais afastadas do contacto social e vão estar mais isoladas. E isto pode traduzir-se num agravamento dessa condição clínica, não é? Dessa condição de saúde mental. E como o Alexandre e o Luís estavam a falar muito bem, cabe a todos os colegas de equipa, ao líder, também estar atento a estas pessoas, a estes perfis e identificar as situações o mais precocemente possível. Depois temos outra questão, que é o teletrabalho faz-se em casa, que é um espaço também da família, que é outra microempresa que nós também gerimos e que também não temos preocupação com a produtividade, mas também temos preocupação com a felicidade em família e a diminuição dos conflitos e que hajam relações positivas. E nesse contexto de casa, nem sempre existe o melhor espaço possível e ideal para desenvolver o teletrabalho. Portanto, as pessoas sentem-se, no fundo, condicionadas, e isso até pode traduzir-se em mais ansiedade ou mais tristeza. Porque depois as outras pessoas na família não percebem que estão a invadir o espaço de trabalho daquela pessoa, não é? E há também aqui o risco de não conseguir fazer um foco e ter um horário de trabalho que seja, no fundo, consiga desenvolver as suas atividades e as suas tarefas e que não colida com o que é a gestão familiar e a gestão doméstica. Portanto, pode haver esta dificuldade de organização por haver esta interseção tão grande. Eu estou em casa ou estou a trabalhar, não é? Estou no mesmo espaço e como é que eu faço esta gestão? Depois, um dos outros riscos tem a ver também com a ciberdependência. Porque claramente que no teletrabalho vamos estar muito mais em contacto com a tecnologia e pode haver dificuldade em distinguir o que é que vai ser aqui o meu trabalho durante o dia e o que é este contacto com as redes sociais, com o jogo online, com as apostas online, porque está mesmo à mão de semear, não é? Está à distância de um clique. E aquilo que nós sabemos da investigação que temos vindo a desenvolver em Portugal é que cada vez mais temos mais tempo de acesso à tecnologia e cada vez mais temos dificuldade na regulação desse comportamento. Eu diria que o equilíbrio aqui entre atividades online e atividades offline é o melhor a fazer, e no mundo profissional e no mundo das empresas será muito importante esta perspectiva híbrida, não é? Do teletrabalho e do trabalho presencial, porque nos vai dar aquilo que o nosso cérebro precisa, que é o contacto com os outros. Nós fizemos um estudo com adolescentes e percebemos claramente que eles, no fim, tanto de contacto com a tecnologia,
e que gostam tanto do contacto da tecnologia, testaram todos os limites e no fim o que nos dizem é mas faltou o abraço, o beijo, a conversa, o olhar. Portanto, no fim, eles que gostam tanto da tecnologia, são tão digitais, no fim acabam por nos dizer que faltou o resto. Que estudo foi esse? Nós temos um projeto que é o Geração Cordão e costumamos fazer, temos um protocolo com o Ministério da Educação, costumamos fazer vários estudos e temos várias iniciativas nas escolas ao longo do país. E vamos percebendo e testando diversas formas de lidar com a tecnologia e uma delas foi esta, sobretudo analisámos raparigas no contacto com as redes sociais, no fim. Aquilo que elas nos dizem é o desfrutar das redes sociais de facto é muito bom e estar muitas horas online e falar com os amigos é muito bom, mas depois faltou a outra parte e não querem prescindir da outra parte. Portanto, transportando isto para o mundo do trabalho e sabendo nós que é tão importante o desenvolvimento de competências sociais e emocionais, é difícil fazer isso com o computador à frente, não é? A tecnologia ainda não está evoluída de forma a que eu consiga, por exemplo, olhar nos olhos do Dr. Gonçalo. Eu estou a olhar para si, mas eu não estou com a tecnologia, estou com o computador à minha frente. E isto para o nosso cérebro faz toda a diferença. Depois, e empatia, eu acho que sobretudo aqui o ponto é que cria-se e conseguimos criar uma empatia de diálogo aqui via online, mas falta a parte de vermos ou seja, os nossos olhos dizem muito, mas o nosso corpo também, e aqui é mais difícil Muito mais difícil a leitura do não verbal. Não é? E também, e isso é uma experiência que nós, enquanto terapeutas e psicoterapeutas, temos tido nas consultas online, é difícil validar emoções, não é a mesma forma, não quer dizer que seja difícil, mas não é a mesma forma validar emoções e criar proximidade e empatia com um paciente online versus de forma presencial. Eu online não consigo dar um abraço a um paciente que esteja emocionado e que esteja a chorar. Claro que tenho uma outra forma de responder e de estar ali presente e dele sentir que eu estou presente, mas claramente que a comunicação não verbal acontece de uma outra forma. Pontuava também nesta diferença entre o teletrabalho ou o trabalho presencial ou, no fundo, uma versão mais híbrida, a questão da gestão do tempo e a questão do sono. Porque claramente pode ser mais difícil e se já há a tentação de levarmos a tecnologia para o quarto e para dormir, e aliás nos estudos que temos com os jovens, 87% dos jovens, e já temos cerca de 12 mil jovens recolhidos em Portugal, nos dizem que dormem com a tecnologia e que acordam à meia da noite para responder a notificações que recebem, ainda que tenhamos poucos estudos em adultos, também nos vão dizendo a mesma coisa. Portanto, num teletrabalho poderá haver mais esta tendência de contaminar esta variável que é tão importante depois para a performance e para a produtividade e até para a atenção e para a concentração, que é contaminar a nossa higiene do sono. E possa ser mais difícil das pessoas fazerem aqui esta gestão. Sim, senhora. Aqui por último, e para terminar, eu tenho aqui uma pergunta para o Luís. O Luís já falou aqui sobre isso e aqui dava-lhe, ou pedia-lhe que fosse mais resumido, porque estamos a chegar à nossa hora e meia. Eu também vou dar aqui a oportunidade, não sei se o Alexandre depois também querá falar sobre esta questão, dar alguma nota sobre esta questão do teletrabalho, mas perguntar ao Luís o que é que vocês implementaram em questão de teletrabalho. Percebo que falou que implementaram um regime híbrido, mas qual é que é o regime que têm em vigor e quais é que são as soluções que os vossos colaboradores podem ter? E se, sobretudo também neste tema da saúde mental, que acho que é o que aqui estamos a tentar perceber, se sentem que o facto dos trabalhadores estarem em teletrabalho, isso impacta ou não nas tais competências sociais que a Ivone falou. Muito bem. Agora, mesmo que fosse sucinto, a ver se conseguimos acabar dentro da hora, não é? Era a hora proposta, sim. Ok, máximo em 3 minutos. Então, isto não fecha, podemos falar mais tempo, mas é só para ver se conseguimos sentar aqui. Exatamente, respeitar o horário. Nós temos um modelo chamado Best Experience at Work Everywhere. É o nosso modelo de trabalho híbrido.
Ele tem 3 siglas, 3A, 2R e 1P. 3A significa que é um modelo que ancora em alta responsabilidade, alta flexibilidade e alta produtividade. Portanto, são pressupostos para que o modelo funcione bem. No fundo, já estamos a dizer aos colaboradores, vamos dar-vos muita autonomia, mas vocês têm que cumprir estes 3 As. Depois tem 2R, que são as únicas 2 regras que existem. 2 dias obrigatórios no escritório e os restantes 3 podem ser em casa ou noutro local. No entanto, há colaboradores que podem vir trabalhar para os escritórios, aliás temos colaboradores que vêm para o escritório todos os dias. Isto também está dependente da função, há funções que exigem maior presença, mas a maioria dos colaboradores pode fazer os 2 dias no escritório, 3 em casa. E depois temos dias obrigatórios, na verdade, que também são variáveis. Imaginemos que há uma festa que é organizada aqui, uma formação que é presencial, um evento em que a empresa diz, olha, este é presencial, e aí são também dias obrigatórios. E depois um P, que nós chamamos um prémio, que é o seguinte, os colaboradores podem tirar até 2 períodos em full remote, até ao máximo de 30 dias por motivos geográficos. Posso dizer-vos que nós só começámos este modelo em setembro e já tivemos colaboradores a trabalhar a partir da Holanda, de Itália. Agora temos um colaborador que pensou para a semana para o Brasil, que vai estar de férias uns dias e depois mais 30 dias em teletrabalho, e também nos Açores. Isto também numa ótica até de proximidade familiar, porque muitos destes colaboradores é para estarem junto de famílias. Nós temos alguns colaboradores estrangeiros aqui na PHC. Do ponto de vista de sistema, o nosso modelo, nós não acreditamos em teletrabalho a 100%, acreditamos que estes 2 dias são dias em que as equipas se devem juntar, são dias colaborativos para trabalhar cultura, brainstorming, trabalho, onde devem concentrar os momentos de reuniões one-to-one, momentos de reuniões de equipa, momentos de maior confraternização, para libertar a oxitocina, não é? Aqui a hormona responsável por toda esta componente de contacto social e que é possível libertar quando estamos presencialmente. Portanto, tem essa preocupação do comportamento, ou seja, do teletrabalho não afetar comportamentos sociais. Estamos mesmo no fim, eu peço imensa desculpa, não sei se o Luís tinha mais alguma coisa... Ia só dizer uma coisa muito rapidamente. Os 3 dias em casa, o que é que nós motivamos? A que exista deep work, trabalho de foco, de alta produtividade, de concentração. Então, tudo o que é social nos 2 dias, tudo o que é social do ponto de vista de trabalho, trabalho de equipa, depois reservar para os dias em casa todo o deep work, o trabalho de produtividade, de concentração, que permite entrar em um processo de flow, de alta produtividade, sempre com respeito ao horário de trabalho. Nós também, uma das métricas que usamos é aqui o registro do tempo, para além de um conjunto de métricas. O Alexandre falou muito de métricas e falou muito de software, e nós usamos o nosso software exatamente para medir isto e perceber quem está bem, onde é que temos que atuar. E pronto, é isto mesmo. Obrigado. Alexandre, estamos mesmo no fim, 10 não quero deixar de dar... 10 segundos então. Não, o que quiser, não, simplesmente só... Sim, não, é só para dizer muito sucintamente, há atividades que não funcionam em regime de teletrabalho, parece-me óbvio. Portanto, isso é um aspecto que a gente tem que considerar. Uma coisa é serviço, outra coisa é manufaturação, atividades industriais que obviamente impactam no teletrabalho. Há fases da vida de uma empresa que não se coadunam, que não facilitam, não promovem o teletrabalho. Então, posso imaginar numa startup pessoas a trabalharem de forma remota, quer dizer, se calhar não vai ser a melhor receita para o sucesso da startup. Há pessoas que não querem trabalhar em teletrabalho e outras que só querem trabalhar em teletrabalho, e ao longo da vida, ao longo destes meses de pandemia, eu consegui perceber dentro das empresas que a própria postura e posição da pessoa se calhar flutua, em que se calhar era mais teletrabalho, agora se calhar já não é tanto, porque sentem que efetivamente têm que encontrar um equilíbrio, e é aqui que eu quero chegar. Estes equilíbrios só são possíveis se houver cultura de transparência e de comunicação na organização, a organização criar as condições para monitorizar impactos daquilo que vai implementando em termos de política de teletrabalho, e portanto tem que haver evolução, flexibilidade, capacidade evolutiva, porque por causa destes fatores, não é? As pessoas vão mudando as suas percepções, a atividade da empresa e os desafios da empresa vai flutuando, e portanto, mais uma vez aqui, a lógica de quantificar e de tentar perceber impactos e de continuamente ajustar é fundamental. Portanto, o teletrabalho não é bom nem mau, é simplesmente uma forma
e essa forma tem que ser caso a caso vista. E, portanto, é um bocadinho a minha visão relativamente de uma forma muito simples e sintética sobre o teletrabalho. Olha, obrigadíssimo. Eu concordo plenamente com esta visão final que o Alexandre aqui deu, ou seja, no sentido de evolução, eu acho que é importante. A pandemia criou de facto tempos novos, novas formas de trabalho, mas eu acho que o ponto aqui é temos que ir avaliando e temos que ir percebendo, porque eu acho que vão ter que ser feitos ajustes. Agradecer a todos, cumprimos o tempo, tivemos aqui este evento estava previsto para dar 1h30, durou 1h30. Agradecer muito, muito mesmo a todos pelas vossas palavras, pelas vossas experiências, pela vossa partilha, que foi muito importante, todas aqui, as várias visões aqui que tivemos. Agradecer a todos em casa e encerrar aqui o webinar, agradecendo a todos. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Também. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.